Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal. Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que possam esclarecer sobre os cuidados com a saúde da família, bem como no âmbito coletivo. E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é muito importante que você compartilhe. É importante também curtir para que o YouTube reconheça a relevância do tema e recomende o vídeo. E se inscreva e ative o sininho. Deixe o seu comentário e nos siga no nosso Instagram. Confira aí o endereço na tela. Então, vamos ao vídeo. Foram 2 anos de mudanças bruscas em nossa rotina, com o isolamento e distanciamento social. Muitas polêmicas em torno dos protocolos de segurança, foram tempos de perdas e angústias. Mas, enfim, a pandemia do Covid parece controlada, resultado atribuído principalmente à vacinação. E é vida que segue. Mas eis que surge uma nova enfermidade para nos assombrar, a varíola do macaco, que, diga-se de passagem e que fique bem claro, não é transmitida pelo macaco. É uma doença que traz consigo muitas dúvidas e precisam ser sanadas o quanto antes. E quem conversa conosco sobre o assunto é Amaro Neto, sanitarista, professor e mestre, doutorando em saúde coletiva, especialista em saúde pública e atua na vigilância epidemiológica do município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Olá, Amaro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Carla. Eu que agradeço pelo convite. Satisfação. Então, Amaro, a varíola humana foi erradicada há 40 anos no mundo, em decorrência de amplas ações de vacinação e sistemas de vigilância. E, de repente, estamos diante de uma possível pandemia de varíola do macaco, ou monkeypox. Quais são as causas da disseminação desta doença? Quais os riscos de se repetir o cenário de 2020? Bom, Carla, para começar a responder sua pergunta, a respeito da disseminação da doença, acredita-se que pelas viagens internacionais e o comércio de animais silvestres de forma ilegal pode ter promovido essa disseminação do vírus para outros lugares, tá? Considerando que o vírus ele esteve circulando de forma endêmica, ou seja, estava presente no continente africano, tá? Então, e a varíola do macaco, né, que a gente prefere chamar de monkeypox, em razão dessas questões todas que têm surgido em relação aos animais, né? E a OMS, inclusive, já vem trabalhando no sentido de eleger um novo nome para substituir esse. É, a monkeypox é considerada uma doença negligenciada, tá? E por ser negligenciada, como que a gente define essa característica de uma doença negligenciada? Porque há pouco investimento em pesquisa, produção de medicamentos e ações de controle que possam minimizar os efeitos dessas doenças, né? Não somente você vai observar a maior parte dessas doenças negligenciadas, elas vão acontecer em regiões e territórios onde há populações de baixa renda menos privilegiadas, que é o caso do continente africano, que pode apresentar, inclusive, indicadores muito insatisfatórios relacionados a alguns agravos. Porém, no mundo, existem outras doenças negligenciadas que merecem destaque, que é o caso da malária, a doença de Chagas, a doença do sono, a leishmaniose visceral, a filariose linfática, a dengue e a própria esquistossomose, né, que continuam sendo aí as principais causas de morte e adoecimento em todo o mundo, através dessas doenças que a gente considera aí negligenciadas. E sobre os riscos de ocorrer um novo cenário que aconteceu em 2020, certamente eu acredito que não, porque a letalidade da monkeypox ela é menor do que a Covid, tá? E o vírus da varíola humana, que assolou vários países no passado, ele apresentava uma letalidade em torno de 30%, ou seja, 30% dos casos chegavam a óbito. Já a monkeypox, a letalidade está próxima a 1%. Você tem um aumento da letalidade da monkeypox quando você tem pacientes com comorbidades, que pode elevar a gravidade da doença, né? A monkeypox pode apresentar desde quadros leves até casos mais graves. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do isolamento.
tá? Então, mas como que surgiu a doença, né? Como que surgiu a varíola do macaco, né? Essa questão do nome, né? A necessidade de desmistificar esse nome, visto que essa definição leva à desinformação em relação à forma de contágio, né? E qual a semelhança desse vírus com o vírus da varíola humana? Bom, esse vírus não é novo. O vírus da monkeypox, ele foi identificado em 1958 na Dinamarca, num viveiro de primatas, onde identificaram pela primeira vez o vírus. Então, por ele ter sido encontrado em macacos e não era um vírus circulante, atribuíram esse nome, monkeypox, que é na tradução varíola do macaco. Porém, ele não é novo, porque em 1970 nós tivemos o primeiro caso em humanos, em 1996 a gente identifica o primeiro surto lá na República do Congo, em 2003, né, ocorre o primeiro surto fora da África, com 40 casos lá nos Estados Unidos. Em 2017 surge um outro surto na Nigéria com 200 casos. Em 2018, novamente a Nigéria, né, apresenta um surto e alguns pacientes são encontrados com a doença em Israel e Reino Unido. 2021 ocorre outro surto nos Estados Unidos com 70 casos. Tá? E agora, em 2022, né, em 4 de junho de 2022, só no dia 4 de junho foram registrados 839 casos no mundo, tá? Distribuído em 28 países. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a monkeypox como uma emergência global, né? Ela já considera, né? Sim. E a situação do Brasil é encarada como preocupante pela entidade? E você já está falando de números, de dados, né? Então, qual é o cenário de números de casos suspeitos, confirmados, casos de óbitos, seja no mundo, ou no Brasil, no estado do Rio, ou mais especificamente na região do Sul Fluminense, onde a gente, né, está aqui, né, em Volta Redonda e as outras cidades, né, Barra Mansa, Barra do Piraí. Fala um pouco desses dados estatísticos. Tá, mas antes de falar sobre os dados estatísticos, eu vou falar apenas sobre a questão da desmistificação do nome, né? Porque o vírus, como ele foi identificado em 1958, e por isso que ele foi dado esse nome. E aí, hoje, a OMS ela tem feito vários esforços no sentido de tentar desmistificar esse nome, porque muitas pessoas desinformadas têm promovido aí alguns maus tratos aos macacos e Sim, envenenamentos sim, isso também, é muito né? grave. E isso aconteceu já na febre amarela, quando a gente teve o período da febre amarela, que as pessoas acreditavam que a febre amarela era transmitida pelo macaco. Né? Você imagina isso para uma doença que se chama varíola do macaco. Né? Então a Mais situação é bem complicado. complicada e eu acho que essa mudança é significativa. Agora, respondendo à sua segunda pergunta, né, e qual a semelhança do vírus da varíola da varíola do macaco, né, a monkeypox, com a varíola humana, eu vou te dizer, são vírus muito semelhantes. Afinal de contas, eles fazem parte da mesma família, chamada Poxviridae, e do mesmo gênero, que é o ortopoxvirus. Eles apresentam uma identidade genética de aproximadamente 90%, então eles são muito parecidos. E, no caso da varíola humana, como você mesma disse, tem 40 anos que a gente acredita que ela foi erradicada de nível global. Afinal de contas, houve vacinação nesse sentido. E no caso, ela ocorre apenas em humanos, a varíola a humana, né? O próprio nome diz, né? Varíola Já humana diz, atinge os isso, homens, isso. os seres humanos. E já a monkeypox, ela é considerada uma zoonose. O que significa isso? Ela também pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Então, ela também acomete aos animais, tá? Isso. E quais são os sintomas, então, né? E as vias de transmissão? Mas antes de você falar dos sintomas, você passa para a gente aqui se você já tem uma estatística, principalmente com relação ao Brasil mesmo, né? É Que a isso. gente já vive essa realidade de uma epidemia ou uma. Como que é isso? Explica um pouco para a gente, Então, até para as pessoas ficarem mais cientes, né? Mais conscientes da doença, né? sim, hoje a gente vive um alerta global, tá? De uma situação em que a OMS vem trabalhando de forma bem significativa no sentido de tentar
minimizar esses problemas, né? E hoje o Brasil apresenta uma quantidade expressiva de casos já, e o estado do Rio de Janeiro foi a região que eu selecionei para poder trazer o número de casos. Só o estado do Rio de Janeiro apresentaram 859 casos de monkeypox. Entre esses casos, a maior parte deles, 83% dos casos, estão concentrados na região metropolitana. Então, a região Médio Paraíba, o estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente vai ter essa concentração mais lá na região metropolitana. E com relação a óbitos, é algo assim alarmante ou a gente considera que realmente a letalidade não é tão assim grande, expressiva, né? Então, a gente, confirmados, nós temos apenas um caso confirmado de óbito, tá? Mas você tinha feito perguntas sobre a questão dos sintomas, né? Isso, E aí sintomas, eu vou as te vias de dizer. transmissão da doença, né? Isso. Inclusive, se Então, ela pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível, né? Que é uma outra isso, discussão, né? E isso. qual o seu período de incubação, como que ocorre esse contágio, se existem grupos mais vulneráveis, toda essa situação de contágio, né, da doença, né? Sim, sim. Então, os principais sintomas da monkeypox se assemelham muito com as doenças virais que ocorrem por aí, né? São doenças geralmente com quadro de febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza, mas as questões que mais a gente consegue identificar a monkeypox é através das erupções cutâneas, né? Que formam-se fístulas bolhosas pelo corpo em determinadas regiões, né? Em alguns casos, essas fístulas acontecem em maior quantidade, que são umas bolhas, né, espalhadas, e a adenomegalia, que é o crescimento dos linfonodos. Geralmente, esses Podemos chamar isso linfonodos de íngua, para ficar bem leigo? Esses podemos linfonodos chamar são de as íngua. ínguas. As ínguas, tá. Isso. As ínguas, geralmente, elas estão marcadas, pela monkeypox, né, na maior parte das vezes, elas aparecem nas axilas, mas pode acontecer também de haver uma forma generalizada dessa situação, com vários crescimentos de íngua em diferentes partes do corpo. Tá? E ela pode ser E aí, considerada uma doença sexualmente transmissível? Parece que existe essa questão. então, em relação à questão de ser ou não ser uma doença transmissível, eu vou dizer, a monkeypox pode se propagar assim de uma pessoa para outra através do contato físico próximo, certo? Incluindo contato sexual. Mas Ah, sim. atualmente não se sabe se a varíola do macaco é transmitida através da via sexual, de sêmen, fluidos e etc. Mas pelo contato direto com a pele durante a atividade sexual, que no caso, o contato com essas fístulas, com essas bolhas, pode colocar a pessoa em contato com o vírus. E aí essa situação acaba havendo a contaminação nesse sentido, né? Às vezes, essa erupção ela se manifesta em órgãos genitais e na boca, o que provavelmente vai promover uma transmissão maior durante o contato sexual, certo? Ah, E as erupções causadas podem assemelhar com doenças sexualmente transmissíveis. Talvez seja até por isso que esses primeiros casos que aconteceram no Brasil, foram revelados através dos programas de infecção sexualmente transmissíveis, porque as pessoas procuravam, considerando que poderia ser uma herpes, poderia ser uma sífilis, e não era, no caso, era a monkeypox. Tá? Então, essa característica das lesões, elas podem confundir um pouco com outras doenças. Tá? E o que eu posso dizer? Você me perguntou se ela é sexualmente transmissível. Eu acredito que a monkeypox não se limita somente à questão sexual. Afinal de contas, a gente está falando de contato com as lesões. Então, quando você tem a relação sexual, o contato com as lesões é um pouco maior. Mas, de todo modo, está relacionado à questão de contato, não exatamente à questão sexual. Tá? então, o Amaro, quais as formas então de se proteger do contágio, né? Principalmente em locais como escolas, transporte público, igrejas, sejam locais, né, de aglomeração, né? Se existe, né,
como se proteger nesses lugares, né, que a gente se aglomera, e se nas relações íntimas o uso de preservativo, se ele tem alguma forma de proteção, né? Como que é isso, né? Como que a gente pode se cuidar, né? Sim. O preservativo, vou responder primeiro sobre o preservativo, porque nesse caso da monkeypox, o preservativo ele não é tão importante, afinal de contas, está falando de um contato. Então, esse contato independe do uso de preservativo ou não. Né? Então, inclusive, é até interessante a gente pontuar que não se trata de uma doença específica para alguns determinados grupos, e sim uma doença que pode acometer homens, mulheres e qualquer pessoa. Tá? Aí você falou sobre as dúvidas aí a respeito de como se prevenir, né? A principal forma de proteção é se prevenir mesmo, porque evitar o contato direto com pessoas suspeitas, principalmente um contato íntimo, né? No caso de necessidade de contato, por exemplo, os cuidadores vão ser... É necessário, tanto cuidadores, profissionais de saúde, ou então até mesmo familiares, utilizar uma luva, uma máscara, avental, óculos de proteção para se prevenir, porque as gotículas que são disseminadas através das bolhas, elas Podem vão causar, promover né, um esse contato contágio, maior. né? Então, mas aí a gente E, preocupa muito, então, tem Amaro, mais com relação à questões. Ah, escola, a transporte coletivo, porque sim, isso foi sim. muito falado no período da Covid, acho que isso está na nossa cabeça. Existe esse risco também? Como que é? Sim, sim, sim. Afinal de contas, o contato, como está relacionado à questão do contato, então pode ser que uma pessoa que esteja com a monkeypox circule por diferentes lugares. Então, o ideal é que vocês continuem utilizando o álcool gel de modo a se prevenir. Afinal de contas, quando a gente sai para as ruas, a gente não tem muita noção dos lugares onde a gente coloca a mão e tudo. Então, é importantíssimo que lave a mão regularmente com sabão ou álcool gel, principalmente se você tiver um contato com uma pessoa que foi infectada. Por exemplo, quando você está no ônibus, é perigoso alguém pôs a mão ali e você pegar também? É perigoso isso? Ou isso também Corre é esse uma. risco. Então, acho que a Corre o gente não vai risco. poder, não vai ficar livre de álcool e máscara tão cedo, né? Não, Porque parece que isso não, vai não, fazer não. parte, né, da nossa vida, né? Como uma forma de até de se Isso, proteger, né? Então, o Amaro, quais exatamente. são os tratamentos disponíveis? Quando que há de Uhum, fato a cura da doença? Você tem como a gente precisar? Não, a partir de agora eu estou curado, né? então, Inclusive a vacina, né? Porque eu acho que é uhum, uma das coisas muito importantes quando existe uma situação de epidemia ou de uma doença que, né, que tem essa disseminação, a questão da vacina, se já existe uma vacina específica, né? E se existe uma estratégia, começando por um público mais vulnerável, né? Então, como que é essa situação dessa proteção por meio da vacina, né? E quando que a gente uhum. pode dizer assim, ó, já estou curada, a pessoa já está curada, né? Se existe isso. Bom, você perguntou sobre a questão do tratamento, né? É, o tratamento para monkeypox a gente pode chamar como um tratamento de suporte, né? Para poder atender as dores, o paciente tem que estar sempre hidratado, né? Se surgir febre, utilizar um medicamento para controle da febre e é fundamental haver a higienização das lesões, tá? E como todo tipo de infecção viral, o uso do ácido acetil salicílico não é orientado, tá? Então, se caso der febre, dor de cabeça, o uso do AS, né, que as pessoas costumam Sim, chamar, mais ele comum não é dizer a utilizado. esse. Ah, sim, não pode Então, utilizar. o tratamento para monkeypox é no sentido de aliviar os sintomas e prevenir e tratar alguma complicação que pode acontecer, tá? E aí o que eu posso dizer a respeito do paciente? O paciente precisa ser isolado imediatamente, tá? Ele precisa estar dentro da sua residência, evitando com que essa transmissão ela continue. Então, uma vez ele isolado, até o final do tratamento, vai secando todas essas bolhas.
No final do tratamento, quando secarem todas as bolhas, esse paciente está liberado para poder circular novamente. Então tem que Tá? secar tudinho, tem que ficar tudo Tem que sequinho. secar tudo. Entendi. Então, Tem que ficar nesse período sequinho. que tá secando, também ela transmite ou não? Tá, transmite o tempo todo. E Então, outra enquanto não coisa, tiver aquilo secando, ainda está transmitindo ainda. Nossa, então tem que acabar isso, tudo mesmo. isso. Nossa, E aí, tem um medicamento que é utilizado para monkeypox, mas apenas em casos mais graves, em pacientes que tiverem uma complicação maior, que é o Tecovirimat, que é o nome desse medicamento. Até peguei na colinha aqui agora do lado. mas nem é bom Porque ficar alguns falando muito de pacientes... remédio, não, porque as pessoas têm mania de se automedicarem, Ah, né? é verdade, Tem verdade. isso, Mas né? aí eu já aviso de antemão que é um medicamento utilizado principalmente em pacientes que já tiveram complicações do tipo encefalite, lesões cutâneas com mais de 200 erupções, ou seja, fica difícil da pessoa, a qualidade de vida da pessoa fica limitada, né? Quando você tem uma extensão da lesão muito grande na boca ou no ânus, que provoca um incômodo, e também em casos de lesão ocular. Aí, nesse caso, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro já disponibiliza esse medicamento para o tratamento dos casos graves, não os casos brandos. Tá? Então, Em relação à vacina, que você perguntou, a OMS, ela vem assim... Por quê? A gente já tinha interrompido a vacinação para varíola. Afinal de contas, a doença está erradicada. A gente não contava mais com a presença dela. E, no entanto, algumas pesquisas atuais provaram que 80% dos casos assim são resolvidos com a vacina da varíola antiga, né, que é a varíola humana. E aí o Ministério da Saúde está em contato com a Organização Mundial de Saúde para definir esse cenário aí de vacinação, de como que vão ser adquiridas essas vacinas, né? E de que forma que o Programa de Imunização Nacional do Brasil vai criar estratégias aí para poder solucionar esse problema, né? Buscar a vacinação. Até agora não tem informações a respeito de uma vacina específica para determinados grupos, tá? No entanto, acredito que em breve serão informadas mais questões sobre esse enfrentamento da doença. então teremos ainda novidades por aí, né? Então o importante é as pessoas terem o seu cuidado, se protegerem com máscara, se possível, álcool gel, né? Lavar as mãos quando chegar em casa, né? Ou sempre que se estiver circulando, né? Acho que é esse o caminho e aguardar aí novidades sobre a vacina, né? Então, Amaro, eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada por essas informações, muito esclarecedoras. Eu acho que a gente precisa de muito esclarecimento em torno dessa doença, né? Então tem muito que agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Ok, Carla, eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Quero parabenizar você e sua equipe pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito, tá? E estou aberto aí, quando vocês precisarem, pode me chamar. Com certeza nós vamos chamar. A gente traz muita, apesar de ser um canal voltado para as mulheres, mas a gente traz muita informação de saúde, né? Porque afinal de contas, né, a vida tem que ser de modo integral, né? Saúde em todos os seus aspectos, né? Muito Sim. obrigada. E se você curtiu, se você gostou, se você curtiu, dá lá o curtir, comente e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau. Tchau.